Atormentar pessoas, dar um fim nelas, usar entorpecentes, me divertir com garotas e então atormentar e dar um fim em pessoas novamente. Eu acho que estou ficando cansado disso. Então é assim que você se sente no seu aniversário de 280 anos? Questiona o amigo que se aproxima com um bolo vibrante. Eu realmente não sei como diabos os outros demônios aguentam esse trabalho árduo e entediante por tanto tempo. Reclama o protagonista. Sabe, você tem sorte, porque em breve você vai partir desse mundo. Sim, o amigo responde com calma, dizendo que é o que se espera de um humano, sua vida será curta. O velho diabo reclama que nem pode se lembrar a última vez que sentiu seu coração animado com algo, já deve ter uns 50 anos que tudo parece igual. Ele inveja seu amigo humano e comenta que ele tem sorte, porque ainda terá muita dopamina correndo em seu cérebro. Positivo, o amigo humano sugere que talvez seja a hora de ele tentar algo novo. Desconfiado, o prota pergunta do que ele pode estar falando. Algo novo? Ele sente que já fez tudo o que se poderia fazer sendo um demônio. Exceto salvar a vida de pessoas, isso ele nunca fez. Então, você pode tentar isso, sugere o amigo. Salvar pessoas, isso é sério? Não tem nem como isso ser algo divertido, foi isso que o demônio pensou. De qualquer forma ele se arrumou e resolveu sair um pouco de casa. Até porque ficar em casa seria tedioso de qualquer forma, ele pensa. Mas mesmo que ele não saiba ainda, ele estava bem próximo de uma oportunidade de salvar pessoas. No vagão, dois senhores o encaram e um deles tenta chamar a atenção do prota. Ele informa ao demônio de aparência jovem que aquele lugar que ele está sentado é o assento preferencial para idosos. Então, o demônio diz que ele acha que podem se sentar juntos. Afinal, ele é até mais velho que aqueles senhores, eles só não sabem disso e acabam espremidos no banco. Então, o prota comenta com seus companheiros de assento, que provavelmente eles não são capazes de ver isso. Mas o lugar está infestado de espíritos malignos nesse exato momento, sabe? E isso só pode significar uma coisa, que um grande desastre está prestes a acontecer. Um dos velhos grita perguntando se o garoto por um acaso é um xamã. E em seguida um homem no meio do vagão grita: isso não é justo. Ele começa a fazer reclamações, dizendo que não pode apenas ficar sentado calmamente e ser tratado assim. Ele questiona por que o mundo está sendo tão injusto com ele. E enquanto veste uma máscara de gás e retira um cilindro de sua bolsa, ele continua seu discurso, questionando: por que com ele? Por que a vida é assim? E por que ele tem que sofrer dessa forma? Logo, os demais no vagão percebem suas intenções e a confusão começa. O homem corre pelo vagão espalhando o gás venenoso enquanto grita que todos morram. Ele ri e se delícia com o sofrimento dos outros passageiros que parecem sufocar. Ele quer mesmo que todos tenham seu fim ali. Um jovem no vagão orienta em meio à corrida pela própria vida, que todos se movam para o vagão frontal. E enquanto todos correm e pedem passagem pelos vagões, lutando por sua sobrevivência, uma mulher permanece sentada, mexendo no celular. Com os fones de ouvido ela parece nem estar a par do que está acontecendo à sua volta. Porém, sua atitude descuidada não passa despercebida pelo maníaco do trem, que logo a olha estarrecido sem compreender. Por um momento ele fecha a saída do gás e começa a questionar por que ela não está correndo como os outros, porque ela o está ignorando. Mas ela permanece estática. Ele começa a questionar como louco se ela realmente quer ir de arrasta, e pergunta se ele deve reabrir o cilindro. Mas sua reação não é nada como o esperado, e após pausar a música, ela apenas questiona: o que você disse, seu bosta? O homem fica enraivecido, e reage reabrindo o cilindro de gás venenoso bem no rosto da garota, só que, absolutamente nada acontece. Ela não está sufocando como os outros. Nem ela entende o que aconteceu. E o gás apenas se dispersa. Mas bem, nosso velho demônio está lá sugando todo o gás para dentro de seus pulmões como se fosse suquinho de massa verde. É realmente impressionante e os passageiros assistem isso estarrecidos do outro vagão. O prota realmente se empolgou com isso, esse gás venenoso não é nada para ele. E diante dessa cena ridícula, o gás acaba. Nem a garota acredita no que aconteceu e até o maníaco fica sem palavras. Até que resolve perguntar o que exatamente esse cara é, absorvendo o veneno, o prota mostra suas presas por um momento. E isso assusta o homem, que questiona assustado quem diabos é esse cara. Só para acabar sendo arremessado na janela do vagão. No fim, o protagonista é realmente uma figura sombria, que assusta até mesmo os passageiros que ele acaba de salvar. O prota pensa que acabou de salvar a todos, mas isso realmente não foi divertido.
Ele se recorda de seu amigo e agora se arrepende de ter dado ouvidos a ele. De qualquer maneira, há algo que o intriga e agora ele questiona a mulher. Como você se sente sendo salva? Eu só pergunto por curiosidade. Então, ela responde que não queria ter sido salva. Isso o deixa seriamente confuso e ele pergunta o que é isso. Até que ela aperta seu rosto tão desrespeitosa quanto ele e repete em um tom claro: eu não queria que você tivesse me salvado, eu estava planejando ter meu fim por aqui. Ela explica que queria isso, não era para ele a ter salvo. Então em lágrimas ela questiona: por que diabos você me salvou? Você realmente tinha que me salvar? Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à sala 212. História nova aqui no canal. Sem mais delongas, bora de história galera. Momentos antes do incidente com o maníaco, a mulher estava no vagão lendo algumas mensagens que diziam: Kim Do-kyun, aviso de suspensão. Notificação de leilão agendado. Como algo não estava bem, ela apenas se concentrou na música. Há um ano, essa mulher vendeu sua sorte para um demônio. E isso não é uma metáfora. Ela realmente fez um pacto com um demônio desconhecido. E o que significa vender a própria sorte, você pode se perguntar. Isso significa acabar se envolvendo em uma série de golpes e crimes, os quais ela pode ter cometido ou não. Isso também significa ter todas as suas conexões sociais cortadas e todas as suas tentativas de se engajar em alguma atividade econômica acabarem falhando. Em outras palavras, isso significa se tornar alguém miseravelmente infeliz. Ela só perdeu um golpe de sorte em sua vida. Ainda assim parece que sua vida foi completamente arruinada. Parece que ela está caindo em um abismo sem fim, ela perdeu completamente sua estabilidade. E nesse ponto, pensamentos ruins já encheram sua mente. Ela já não se importa mais em viver o amanhã, e talvez apenas se permitir partir daquela vida seja o melhor. Após o fim do incidente com o maníaco, o vagão foi evacuado. Um guarda acalmava os passageiros, informando que a polícia havia chegado ao local e que todos deveriam calmamente sair dos vagões para sua segurança. O guarda na verdade é o amigo do Prota, que estava ali para conter possíveis estragos. E ele se deparou com a cena do demônio num cabo de guerra com a humana discutindo quem havia segurado o rosto do outro primeiro e qual deles deveria soltar primeiro. Ele argumentava que depois de tudo que fez para salvá-la ela agia assim. Enquanto chorosa ela dizia que não pediu para ser salva. Sua casa, sua conta bancária e relacionamentos, tudo se foi. Como ela vai viver agora? E ele reclamava que o catarro dela estava escorrendo em suas mãos. O amigo então resolve intervir educadamente, ele pede licença aos dois. E interpreta seu papel, dizendo que está com a polícia e precisa fazer algumas perguntas sobre a situação no local. Então, ele terá que levar o homem dali. Sagaz, o amigo vai o conduzindo para fora do vagão, o demônio questiona o que ele faz ali, mas ele só diz que é melhor partirem logo. Eles deixam a mulher sozinha, enquanto discutem que muitas pessoas o viram inalando o gás, então é preciso se afastar dali antes que as coisas saiam do controle. O velho diabo reclama que os humanos deveriam estar gratos por ele inalar o gás. E o amigo reclama que ele também não precisa soltar fogo por isso. Mas antes que eles se afastem por completo, a garota pergunta se ele é um demônio. Os dois param e a encaram, enquanto ela diz que deve estar certa sobre isso. Ela já viu um deles antes, ele não era feio como ele, mas tudo bem. E o outro rapaz, ele não é um policial, certo? Ele até tenta disfarçar, mas ela continua o questionamento, perguntando o que exatamente eles estão fazendo. Vocês estão criando o caos por diversão, isso é algum tipo de piada? O demônio então resolve responder e diz que é apenas por diversão, ele está tentando salvar pessoas. Mas por que ela se importa, isso não é permitido? Então com raiva ela questiona: e sobre os humanos que você tem feito pactos, você está ciente de quão miserável suas vidas estão? Ela ainda se recorda das palavras daquele demônio infeliz. Kim Do-kyun, 27 anos. No futuro você vai viver uma terrível tragédia, se você persistir em continuar, quando ninguém mais desejar que você continue viva. Será dessa forma, que você morrerá sozinha. Essas palavras a atormentaram por um longo período. E ela diz mais uma vez ao Prota que ela não pediu que ele a salvasse. Então por favor, ela gostaria de não vê-lo mais. Não ousem desviar de seus caminhos, seus demônios malditos. Ela diz e se retira sem mais explicações. O Prota comenta que essa doeu, ele até põe a mão no peito. E pergunta se ela ficará bem, essa garota realmente parece estar em uma situação precária.
O amigo o aconselha a deixá-la em paz. Pois se ela tem esse tipo de pensamentos, ela vai descobrir como acabar com seu sofrimento por si mesma. Porém, isso ativou algo de diferente no demônio. É um efeito adverso. Ele se sente diferente e ele chama por So-hyun, o amigo o direciona a atenção. E ele pede a So-hyun que encontre o demônio que fez o pacto com ela. Ele questiona o que há com o amigo, ele não parecia interessado até agora. O prota insiste que não está interessado nela, ele só precisa checar algo. E ambos abandonam o vagão destruído. E na janela quebrada, já não há mais ninguém. Naquela noite vemos a cidade iluminada, Kim caminha pela ponte até que decide parar no meio e encarar a cidade. Ela reflete que tem exatamente um ano que ela encontrou com aquele demônio e tudo tem acontecido como ele falou. Ela se questiona se vai realmente acabar mendigando nas ruas da cidade, se esforçando para sobreviver. Bosta, ela reclama, ela está realmente de saco cheio de tudo isso. Ela não sabe o que fez para merecer isso. De repente o homem mascarado de mais cedo se aproxima, dizendo que ela arruinou tudo. Ela é surpreendida pelo maníaco que a agarra pelo pescoço, gritando sem parar que ela arruinou seus planos. Ele a questiona como mais cedo, se ela o estava ignorando e se ela acha graça disso. Ela o xinga e questiona o que o maluco veio fazer atrás dela. Afinal, quem fez ele passar por ridículo, foi o maldito diabo. Então o homem responde sombrio, que não poderia encará-lo, por isso a escolheu. Mas de qualquer forma, ela faz barulho demais, então ele deve se apressar e dar um fim rápido nela. Dizendo isso, ele a empurra da ponte. Enquanto cai de costas, ela varia entre o choque e a aceitação. Enquanto o homem ri de seu feito. Mas por alguma razão, lá está ele mais uma vez pronto a salvá-la. O demônio salta da ponte revelando suas asas de morcego. Ele se lança em sua direção e a abraça-a protegendo do impacto da queda. E estando próximo de seu ouvido ele diz, que sobre o contrato dela com o demônio, ele vai destruí-lo. Ao amanhecer no rio, ambos são resgatados por So-hyun. O amigo se questiona por que o idiota pulou na água se ele nem mesmo sabe nadar. E qual é o propósito de se ter asas também se ele não vai usá-las? Desorientado ainda pela queda, o prota implora por um pacto, mas ele nem sabe onde está. Enquanto isso, o amigo entrega a Kim aos cuidados dos paramédicos, dizendo que ela é prioridade. Um deles comenta que ouviu dizer que esses pactos duram 100 anos. E questiona quem é esse oferecendo um contrato. So-hyun apenas observa seu amigo implorar, ainda fora de seu senso, para que a mulher não vá dessa para uma melhor, ainda. Ele realmente não parece bem. E o amigo não sabe que diabos ele estava pensando quando agiu tão estupidamente. As vans seguem até a casa do velho demônio. E em algum momento mais tarde o nosso protagonista acorda usando roupas íntimas bem duvidosas. Ele está realmente exausto, mas parece não estar só e no momento que ele percebe isso toma um baita susto. A mulher que ele salvou na noite passada está deitada em uma maca bem ao seu lado, vestindo pijamas. Com o seu movimento brusco, um vaso de planta que estava acima da cabeça da garota começa a cair. Mas o objeto é rapidamente interceptado pelo amigo, So-hyun, que comenta que é por essas e outras que ele sempre o aconselhou a comprar uma cama. Não faz o menor sentido que haja apenas uma cama em uma mansão desse tamanho. E também tem mais algo que ele gostaria de dizer, que ele por favor limpe o quarto dele, porque já está ficando um horror. Mas o demônio retruca, dizendo que o quarto dele se limpa automaticamente quando ele sai. Sem acreditar no que está ouvindo, So-hyun pergunta se ele está brincando, automaticamente? Você acha que isso é alguma espécie de mundo mágico? Se você está fazendo seus empregados limparem esse caos, pelo menos dê a eles um aumento. O amigo sugere. Mas já mudando de assunto, o prota volta a atenção para o vaso de planta e pede que o amigo o entregue a ele. Ao pegar o vaso, ele aponta para o fruto maduro e comenta que essa foi a razão pela qual ele a salvou. So-hyun comenta que na verdade foi ele que salvou os dois no fim das contas, mas o demônio diz que esse não é o ponto. O que realmente importa agora, é essa frutinha brilhante. Mais tarde, Kim finalmente acorda. Porém, completamente atordoada pela situação inusitada. E questiona para onde os dois malditos a levaram. Prontamente, So-hyun começa a explicar. Ele diz que essa é uma mansão localizada na área privada das montanhas de Jeokkyo-san-siu. Então ela pode se acalmar. Entretanto, o amigo o interrompe e começa a fazer algumas perguntas à garota, ele quer saber se ela deu sua sorte ao demônio da sorte.
Ela pergunta que diabos é isso e se tem alguma sala de chat entre os demônios para ele saber disso. Mas So-hyun responde que não, na verdade esse é seu trabalho, ele investiga, encontra coisas desaparecidas, vasculha e claro, também faxina. Olhando para os lados ela pode confirmar essa última parte. O prota então se prontifica a trazer de volta a sorte dela. E questiona se ela topa fazer um contrato com ele. Ela pergunta insatisfeita se ele disse isso mesmo, se é para ela assinar um contrato com um demônio mais uma vez. Ela questiona que tipo de demônio ele é. Talvez ele seja o demônio da feiura. E isso passa como uma flecha pela cabeça dele. E mesmo incomodado, ele responde que ele é um demônio que se alimenta de desilusões. So-hyun confirma. Enquanto o prota explica que ela não tem nada a perder em um pacto com ele. Ela só vai transmitir seus sentimentos de desilusão para a planta como Bluetooth. E ele vai ter o fruto contendo esses sentimentos para se alimentar. É esse seu tipo de contrato. Ele comenta que na verdade ela tem sorte, ele não costuma fazer contratos porque isso é estressante. Mas ela é um caso à parte. Normalmente, um humano comum leva um ano para cultivar um fruto como esse, mas como ela pode ver, ela fez isso em menos de um dia. No entanto, quando ele finaliza seu discurso se dá conta de que ela não está mais ali. So-hyun avisa que ela não ouviu nada do que ele disse e apenas partiu. Nesse instante, Kim já está atravessando um campo de ervas que se localiza na frente da mansão e se perguntando por que é tão difícil sair dali. Quando de repente é agarrada pelos braços e erguida do chão pelo protagonista que finalmente resolveu usar suas asas para voar. Ele reclama que ela está pisando em sua plantação, mas ela diz que são apenas ervas daninhas e não uma plantação. Mas ele alega que ele mesmo as plantou quando estava entediado, ele fez isso com todo o seu esforço e suor. E ela é uma pessoa muito malvada. Apesar de ter muito o que dizer, ele rapidamente se silencia. Ele acaba de perceber algo impressionante, os frutos da desilusão estão simplesmente pipocando por todos os lados. Por onde ela passou, deixou um rastro de frutos maduros. Longe dali, em frente a uma universidade, parece estar rolando algum tipo de evento. Um cara de boné parece estar distribuindo alguns envelopes. Ele diz para as pessoas tentarem a sorte e aplicarem para eventos. Um jovem animado abre um dos envelopes, curioso sobre seu conteúdo. É um contrato, trocando sorte por perfume, ou algo do tipo. Diz que se ele aplicar, ganhará um frasco de perfume. O jovem acha um pouco estranho, mas como é de graça, ele resolve assinar. O cara do boné agradece e instrui o jovem a pegar seu frasco de perfume logo à frente. Eles se despedem e o jovem sai feliz com seu brinde. O cara do boné também está animado com o resultado do dia, ele fechou mais contratos do que esperava, parece que todo mundo gosta de perfume. Contando com esse garoto agora, já foram 17 contratos fechados. Momentos depois desse evento, o noticiário informa que às 3 da tarde, um prédio de 5 andares colapsou no local onde ocorria um festival universitário em Seul. As autoridades investigavam a exata causa do acidente no local. Enquanto bombeiros procuravam por feridos nos escombros. Um dos bombeiros grita, avisando que encontrou alguém preso nos destroços. Eles começam a retirar pedaços de concreto que cobrem o rapaz e isso revela o rosto do cara de boné. Ele parece estar consciente e abre os olhos, para em seguida começar a se levantar sem maiores problemas. O bombeiro se preocupa com seu estado, pois ele pode estar gravemente ferido. Mas o rapaz só retira o pó de suas roupas e questiona quantos mortos há no local. O bombeiro não compreende sua atitude e ele repete, as notícias, quantas pessoas se foram no incidente. O bombeiro confere em seu celular e responde que foram 17 pessoas. Com um leve sorriso o cara do boné se levanta e comenta que realmente, essas pessoas não tiveram sorte. Mais tarde naquela noite, o cara macabro dos contratos parece estar rindo. Observando sua perna machucada, ele comenta que há sempre algo que dá errado. Todas as 17 pessoas que ele fechou o contrato naquele dia acabaram indo de Americanas no desabamento do prédio. E o resultado disso para ele foi o mesmo de sempre. Ele se lamenta por não conseguir ficar com a sorte daqueles que partiram. Eles definitivamente não terão mais uso para sua sorte. E ele acabou usando muito da sua apenas para sair de lá sem ferimentos graves. Entediado, ele se joga no sofá. Talvez, isso seja por conta de um de seus contratos. Um ano atrás, ele não deveria ter usado toda a sorte daquela garota em apenas um ano. O contrato ainda deve estar valendo. A pessoa que ele fez o contrato foi Do Kian, ele pensa em mandar uma mensagem para ela.
Talvez ele devesse ligar, ele não acha que ela se chatearia, mesmo que seja tarde da noite. Então ele encaminha uma mensagem, avisando que está indo vê-la. Afinal, mesmo depois de tudo ele ainda é muito sortudo. Dali somos levados para um outro cenário, uma cafeteria parece estar passando por alguma situação complicada. Kim Do-kyun recebe a mensagem, enquanto está parada no balcão. Parece que um acidente ocorreu na cafeteria em que ela trabalha. O dono da loja parece fora de sério enquanto conversa com um policial. Um carro bateu bem contra a fachada do prédio e começou a pegar fogo e aparente, não é a primeira vez que isso ocorre. Mais tarde, sentada em um banco, Kim reflete que realmente parece que ela não tem sorte. Ela tenta segurar o choro e com raiva joga o avental do trabalho para longe. Parece que é mais um emprego que deu errado, ela ainda acredita que deve haver um jeito de seguir vivendo. Mas por quanto tempo ela vai ter que continuar vivendo uma vida bizarra como essa? Ela realmente precisa ir de arrasta para que esse pesadelo acabe? Essa maldição só vai acabar quando ela estiver sem nenhum dinheiro e passando fome? Enquanto ela reclama, o maldito ladrão de sorte se aproxima e responde que sim, ela está certa. Encarando a criatura, ela fica até sem palavras. O diabo parece até feliz e pergunta como ela tem ido. E ela se recorda do fatídico dia, quando ele disse que a partir dali ela viveria uma terrível tragédia. Eu não sei se ele percebe, mas claramente não é bem-vindo. E ela questiona com raiva o que ele está fazendo ali. Ele diz que só queria visitar a pessoa com quem ele fez o contrato há um ano. E também, tem mais uma coisa, dizendo isso ele saca uma lâmina que apenas solta no chão, e comenta que ela tem durado muito tempo, mesmo sozinha. E ele precisa ter certeza de que todos que fazem um pacto com ele partam dessa vida com tristeza. E dessa forma ele não terá problemas com sua própria sorte. Então, por que ela não lhe faz o favor de acabar com isso logo, já que ele andou tanto para encontrá-la? Mas a única coisa que Kim responde diante disso é: me devolva a minha sorte. Não era a resposta que ele esperava. E ele questiona o que foi que ela disse. Ela diz que ouviu dizer que pode ter sua sorte de volta se ele revogar o contrato com ela. Então, ela vai pedir de novo: me entregue a minha sorte. Porém, com um olhar demoníaco ele a encara e até mesmo segura suas mãos portando a lâmina. Ele diz que ela nem é capaz de resolver isso de uma forma ou outra, ela realmente é uma vergonha. Ele a afasta. E diz caminhando para longe que de qualquer forma, ela nem consegue usar aquela lâmina para escapar da própria miséria. É um desperdício. Porque não importa o que faça, ela nem mesmo é capaz de dar um fim nele. Ela reflete, que mesmo diante dessa oportunidade, na forma de uma lâmina, ela não vê um caminho para fora disso. Mas, Do-kyun, ela não pode se deixar partir. Então, envolta em uma aura sombria, ela se agarra a essa chance e ataca o seu malfeitor pelas costas. Com todas as suas forças. A história retorna ao protagonista, o velho demônio diz que perguntará mais uma vez: se você tiver de volta sua sorte, você irá assinar um contrato comigo? Saindo da quadra onde esse embate se desenrola, uma bola rasgada voa pela estrada, para encontrar o vidro de um caminhão que passa ali perto. O caminhoneiro sonolento, acaba perdendo o controle da direção. Quebrando as barras de proteção da beira da estrada, o caminhão invade a quadra. Parece que o demônio da sorte tem mais truques sujos do que o esperado. E o caminhão cai com tudo em cima do protagonista, que nem tem tempo de resposta. Há cerca de 2 dias do acontecido, o prota estava numa maca, sua recuperação dependia de uma dose extra de oxigênio e alguns aparatos médicos. Mas devido aos seus poderes, ele mantém a aparência saudável. So-hyun comenta que aparentemente seus sintomas têm piorado. Ele questiona se isso pode ser sua imaginação. Mas o prota responde que talvez seu tempo tenha finalmente chegado ao fim. E os medicamentos nem sequer funcionam nele. É uma pena mesmo, parece que ele não tem mais muito tempo de vida. O amigo questiona sobre os frutos que apareceram por causa de Do-kyun. Ele ouviu dizer que isso poderia ajudar a suprimir os sintomas. Do-kyun. O prota questiona se esse era o nome da mulher. E o amigo confirma, ela se chama Kim Do-kyun. O demônio comenta que os frutos murcharam assim que ela deixou a mansão. Bem, por que você não assina um contrato comigo? O amigo propõe. Eu também tenho sentimentos de desespero enquanto limpo essa mansão imensa. Mas o prota sugere que o amigo esqueça isso. E foque em encontrar o nome do demônio que fez o contrato com ela. So-hyun diz que investigou um pouco mais desde que ele pediu.
E encontrou um caso recente envolvendo o demônio da sorte, foi um prédio que colapsou no festival universitário. O prota lê a notícia em silêncio. Até comentar que esse parece o trabalho de um demônio habilidoso. E questiona por que não ouviu falar dele antes. Soo-hyun comenta que provavelmente isso se dá por nosso prota ser um lobo solitário, banido do próprio inferno. Não tendo nenhum amigo e passando a maior parte do tempo em casa. O velho demônio não está muito interessado em debater sua vida, e de qualquer maneira, ele só precisa se livrar desse demônio para assinar um contrato com a garota. Se arrumando para sair, ele questiona qual o nome mesmo, e o amigo responde que não sabe, ele não encontrou o nome humano que o demônio da sorte tem usado. Mas não era essa a pergunta, ele queria saber o nome da mulher e questiona mais uma vez, qual é o nome da humana? Soo-hyun acha engraçado que ele esqueça tão rápido e repete o nome de Kim Do-kyun. Dito isso, voltamos ao acidente com o caminhão. Kim e Soo-hyun observam preocupados o acidente. O demônio da sorte sai intacto do local, apenas sacudindo poeira de sua roupa. Mas observa nervoso, que seu inimigo não foi abatido. O nosso prota sai das chamas do caminhão carregando o caminhoneiro, ele está todo coberto de líquido vermelho, mas permanece de pé. Kim questiona sobre o seu estado de saúde, mas Soo-hyun a aconselha a não se aproximar mais. O velho demônio avisa que ficará bem, mas agora, Do-kyun, lembre-se que você prometeu pensar sobre assinar um contrato comigo, não se esqueça disso. Ela diz que ele deve ter batido a cabeça com muita força mesmo. E o demônio da sorte comenta que no fim, parece que ele estava apenas blefando. Usando o poder de suas asas, o prota se lança em direção ao demônio da sorte mais uma vez. Ele está disposto a dar um fim nessa história. No entanto, ele não contava com um contra-ataque. O demônio que ele está lidando não é exatamente um adversário fraco. E diz que mesmo sem usar sua sorte, ainda é capaz de lidar com ele no mano a mano, julgando o seu estado atual. E afunda a mão, sem dó, na cara do nosso protagonista. O velho demônio está agora nocauteado no chão, até o calçamento foi danificado pelo impacto. O demônio da sorte balança a mão dizendo que isso foi um alívio. Ele esperava muito mais de um demônio famoso como ele. Mas no fim, ele não passa de um patético pedaço de lixo. Observando o estado atual do amigo, Soo-hyun toma uma medida desesperada. E algema Kim Do-kyun à grade da quadra, a princípio ela não compreende e questiona sua atitude. Ele também começa a algemar a si mesmo e ela questiona que diabos ele está fazendo. Mas observando o prota inconsciente, vemos que ele está sendo tomado por uma aura negra. O demônio da sorte, que estava mais próximo, é o primeiro a se surpreender com o que está acontecendo. E a aura sombria não permanece apenas nele, mas também se espalha pelo ambiente. Soo-hyun explica que parece que o medicamento que estava suprimindo Hwa-myeon perdeu seu efeito. E se isso continuar, todos que estão próximos dali caíram em um estado de desespero coletivo. Kim pergunta o que isso significa e por que foi ele algemou. Mas enquanto eles discutem, a aura apenas se torna mais densa. Enquanto isso, o demônio da sorte está horrorizado com o que está acontecendo. Ele conclui que aparentemente seu adversário possuía um poder selado. Mas ele não tem nem ideia das habilidades que o inimigo possa ter. De repente ele sente-se entorpecido pelo desespero e perde suas forças, caído sobre seus joelhos. O demônio treme e começa a suar frio e acaba ferindo a si mesmo ao pegar um dos estilhaços de vidro do acidente. Soo-hyun comenta que essa habilidade aparece quando seu amigo, Hwa-myeon, perde completamente o controle. E até mesmo uma pequena faísca de desesperança que você possa ter, se amplifica instantaneamente em uma sombra, quando esta habilidade é ativada. E por conta dos sentimentos de desespero que não podem ser controlados ou resolvidos. Os afetados se tornam cheios de um sentimento urgente de desesperança. E logo atingem um estado de absoluta inutilidade e no pior dos cenários, são capazes de atentar contra a própria vida. Essa é uma habilidade realmente perigosa. E enquanto inconsciente o poder de Hwa-myeon se fortalece. Seu corpo flutua acima dos demais. E o demônio da sorte não é capaz de lidar com o próprio desespero. A sensação de desesperança o consome de uma forma, que ele se fere gravemente. A ponto de no fim soltar o estilhaço de vidro que segurava em suas mãos. Todos ao redor parecem absolutamente destruídos pela aura de desespero. Até mesmo Soo-hyun e Kim Do-kyun. Mas de alguma forma, uma faísca de esperança brota em Kim e ela pensa que não pode ter seu fim ali. Alguém pediu para que ela não se fosse, e esse pedido ecoa em sua mente. Ela não pode partir. Isso a faz retomar a consciência.
e ela grita ao ver todo o poder emanado do protagonista. Ao seu lado, sem forças, So-hyun chama seu nome. Ele está absolutamente devastado e explica à garota que em suas meias estão as chaves das algemas. Ela pergunta horrorizada por que ele diz isso agora. E ele implora que ela interfira em Hwa Mi-an. Nossa garota então abre as algemas, e agradece a ele, pois entendeu que isso foi para mantê-la segura. Mas ela vai destrancar só a dela por segurança. E com uma grande determinação, ela começa a caminhar na direção do velho demônio. Enquanto caminha, ela comenta que os demônios fizeram mesmo uma bagunça. Ela passa direto pelo demônio da sorte que agoniza no chão. E observando o epicentro da energia se questiona, o que diabos ela precisa fazer? Será que ela consegue interromper o fluxo apenas cobrindo o epicentro daquilo com as mãos? Num ato desesperado ela o toca. E de repente, é transportada para um campo de ervas, onde avista Hwa Mi-an de longe. Ela se questiona onde foi parar, enquanto diminuía a distância entre os dois. E de qualquer forma, aquilo não se parece com a realidade. Será que esse é o subconsciente desse maldito? Ei você! Ela tenta chamar a atenção dele, e questiona o que ele está fazendo ali tão despreocupado. Enquanto o resto do mundo está no meio da confusão que ele criou. Mas ele segue cantarolando com seus fones de ouvido, ele está mesmo ridículo e estranhamente feliz. Mas já que ele não a escuta, Kim resolve o problema na base do soco, enquanto o chama de bastardo maluco. Finalmente, ele está de volta a si. E coberto de líquido vermelho, ele repousa nos braços de Kim. Enquanto toda essa cena ocorria, o demônio da sorte também recobrava suas forças. E assistindo de perto, ele se perguntava de onde aquela humana tirou forças para fazer isso. Até mesmo So-hyun, que acabará de recobrar a consciência, não conseguia compreender. No fim, ela conseguiu controlar a situação, e nosso demônio bobão ainda estava voltando a si. Sua primeira visão foi o rosto de Kim Do-kya e apesar de ter voltado a si, ele tenta dizer algo, mas acaba entrando em sono profundo. Com a situação ali resolvida, ela se aproxima do demônio da sorte, agora enfraquecido. Ele está tossindo líquido vermelho e ela se abaixa próxima a ele, pegando um dos estilhaços de vidro para ameaçá-lo. Ele está em uma posição vulnerável e ela diz sombria que essa é a 26ª vez que ela quase vai de arrasta desde que ele tomou sua sorte. 26ª? Ele questiona. E comenta que é ainda mais impressionante que ela não tenha tido seu fim agora. E ela completa dizendo que não pode mais viver assim, ela precisa que o contrato seja cancelado. E ele disse antes, que dar um fim nele, seria o caminho mais simples para o fim do seu sofrimento. Então, isso significa, que há outras formas de fazer isso que não são tão fáceis. E ela quer saber que formas são essas. Essa pergunta realmente o impressiona. E o demônio questiona por que ela está disposta a tomar o caminho difícil se ela pode resolver tudo apenas o golpeando no pescoço agora. Ela explica que pessoas como ele, a fizeram perder qualquer interesse em se tornar uma criminosa. Mas é bom que ele fale logo, antes que ela mude de ideia. Olhando para ela, ele percebe que é uma marca mágica que a envolve agora. E decide falar que há 3 formas de se revogar um contrato. Ou eu me vou, ou você se vai, um dos dois precisa partir. Pois a terceira forma, é que você, Kim Do-kyan, desista de ser humana. Desistir de ser humana? Ela questiona-o agarrando pela camisa. Ela diz que não sabe o que isso significa, então precisa de uma explicação bem mais clara. Ele explica que um pacto não pode ser feito entre demônios, então ela teria que se tornar um deles, para que o contrato se torne inválido. Mais tarde, algumas lembranças se passam na mente do protagonista, ele se recorda do deboche do demônio da sorte, que disse que ele seria tão bom quanto é, mesmo que não tivesse sorte. E também humilhou após socá-lo, dizendo que ele não era o que se esperava de um demônio famoso. Que ele era apenas um pedaço de lixo. Essas memórias fazem Hwa Mi-an despertar com dor de cabeça, seu estado não é nada bom, mas ele ri de sua própria desgraça. Bem à sua frente há algo que chama sua atenção, no noticiário ele vê a cena de quando Do-kyun salvou. O jornal noticia a queda do caminhão na quadra esportiva. E Hwa Mi-an questiona o que isso significa. So-hyun diz que a televisão ligada é para celebrar sua estreia no canal de notícias. Ele toma um susto ao se dar conta de que está mesmo no noticiário. O amigo até comenta que a imagem dos dois parece com uma pintura famosa. Hwa Mi-an diz que isso é uma completa loucura, e ele nem mesmo se lembra do que aconteceu. O amigo questiona se ele não se lembra de ter sido socado no chão.
E ele responde que talvez, não tem tanta certeza. So-hyun diz que sim, ele se lembra. Mudando de assunto, o demônio diz que se as memórias dele estão confusas, isso significa que aquele poder foi ativado. Então ele questiona como foi que o amigo conseguiu parar aquilo. E é aí que as coisas ficam interessantes, pois não foi So-hyun, mas Do-kyeon. Interrompendo a conversa, ambos escutam batidas na porta. O prota abre a porta e lá está ela dizendo: "Ei, demônio feio. Você já está melhor? Nós estamos todos morrendo." Kim. Ele questiona. O amigo lá de dentro pergunta se é Do-kyeon lá fora. E já levanta uma placa a parabenizando por estar de volta. Ele a dá as boas-vindas, e bem, parece que agora, eles trabalharão em equipe. E é isso, pessoal, ficamos por aqui. Me ajudem curtindo e apoiando este canal que é feito com todo carinho especialmente para vocês. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para não perderem nenhum detalhe das próximas aventuras aqui no canal. Obrigada. Até mais. Fui.